Então, a primeira parte, a gente vai falar um pouco, né, da história aí do desenvolvimento, né, dessa indústria na parte de aparelhos auditivos. Então, a gente tem algumas eras de tecnologia dentro dessa indústria aí de aparelhos auditivos. A primeira é a era da acústica, que a gente tinha as cornetas e os tubos. A segunda é a era do carbono, que aconteceu com o advento do telefone. A outra é a era da válvula, que a gente já consegue daí ter uma maior amplificação, uma maior resposta de frequência e também uma redução do ruído. Depois tem a era do transistor e do circuito integrado, então a gente já entra numa era de microeletrônica, de miniaturização dos circuitos, que já vem logo em seguida a era digital, que também é uma parte da microeletrônica. Dentro da era digital, a gente tem a nanotecnologia, que é muito forte hoje em dia, e a última era que a gente está vivendo agora, que é a era também do wireless, tá? Então, vamos lá, eu vou esmiuçar isso daí. Então, mais ou menos para a gente se localizar no tempo, né? Eu fiz esse quadro para a gente ter uma ideia de quando as coisas começaram. Então, a gente tinha lá no começo de 1900, um pouco antes de Cláudia, 1900. Oi, querida. desculpa te cortar. Você consegue aumentar a sua tela? A minha tela? Hum. Ah, desculpa, eu esqueci de aumentar. Eu sempre esqueço disso, viu? Obrigada por avisar. Deixa eu voltar aqui. Bom, enfim. Então, a gente tem a era das cornetas, né? É bom para mim também, porque eu estou cegueta. A gente tem, então, a primeira parte, né, das cornetas acústicas, já meio que começando a aparecer no começo do século, né, de 1900, a parte dos elétricos e dos microfones já carbono com o advento do telefone, depois turbo a vácuo, depois da década de 20, do transistor, dos circuitos integrados, do processamento digital, já quando a gente vai entrando agora no século XXI, tá? E aí, a gente já tem, atualmente, a gente vive uma situação que eu gosto de dizer que o céu é o limite, porque toda hora está surgindo coisa nova, né? Então, a gente tem toda essa questão da conectividade, da inteligência artificial, da internet das coisas, e que a indústria de aparelho também vai incorporando aí nos dispositivos. A primeira tentativa de amplificação foi a mão atrás da orelha. Se a gente colocar a orelha, né, ela tem esse formato de concha, a gente sabe que não é por acaso. Ela faz uma captação, principalmente dos sons mais agudos, e aí, quando a gente coloca a orelha, a gente aumenta essa área, a gente falando, a gente percebe o quanto a gente já ganha em termos de amplificação aí da fala, da nossa própria fala e das outras pessoas, tá? No século XIII, a gente já tinha alguma coisa das cornetas acústicas feitas com tipo chifre dos animais, né? Então, as pessoas usavam como uma forma de poder ouvir, né? As pessoas que estavam com deficiência auditiva. No século XVII, a gente já tem uma redução dessas cornetas e já tendo um apelo mais estético. Então, tipo, não vou dizer uma miniaturização, mas uma redução drástica em relação ao que a gente tinha antes, né? E aí, na era acústica, já existe uma preocupação com a relação sinal-ruído. Então, já haviam algumas conchas onde tinha um fio que a pessoa que não escutava colocava na orelha, né? Como a gente está vendo aqui, um lado que colocava na orelha, enquanto que o interlocutor falava, né? Nesse lado aqui da corneta, para ajudar a transmitir a fala, tá? Na era do carbono, então, a gente tinha um microfone de carbono, um receptor para fazer amplificação e uma fonte de energia elétrica. Então, assim, um circuito simples em série, né? A gente estuda isso no colégio, no ensino médio, circuitos em série, né? Então, é um circuito simples em série. E aí, no início do século XX, a gente teve o primeiro aparelho elétrico,
que, na verdade, o Graham-Bell, ele estava tentando desenvolver um aparelho para a mãe dele, algum tipo de amplificador, e aí ele acabou desenvolvendo o telefone, inventando o telefone. E aí, aproveitaram, né, também para fazer isso também, para trazer para a indústria do aparelho. E aí, o início, né? Ele foi usado mais ou menos até a década de 40 para perdas leves e moderadas, tá? Foi a primeira ideia de amplificação com uma faixa de frequência um pouco mais ampla e com acessórios já auditivos para uma tecnologia já pensando numa coisa mais assistiva, tá? E também, né, a gente já viu o primeiro aparelho aí por via óssea. Depois a gente tem a era da válvula. O que a gente ganhou com isso? Um maior ganho, uma maior faixa de frequência, uma redução da distorção, a possibilidade de ter bobina de indução. Todo mundo sabe o que é bobina de indução, gente? Sabe? A bobina T, a chave T que a gente podia ligar, hoje a gente usa menos, né? Os aparelhos têm conectividade direta, principalmente com o aparelho celular, mas a bobina de indução era uma possibilidade que a gente tinha de colocar na chave T e, com isso, captar os sons por indução. Então, no caso, por exemplo, o telefone tem uma bobina de indução muito boa. Então, para o paciente falar no telefone era bem bacana, porque ele aproximava e ele conseguia ter uma amplificação melhor sem a captação do ruído externo, tá? Também teve o advento do primeiro microfone magnético, um início da compressão e o primeiro molde ventilado. Foi disponibilizado para o aparelho, né, esse tipo de tecnologia, digamos assim, na década de 20. O maior problema era o tamanho, né, porque precisava de 2 baterias, até que foi evoluindo para uma única peça. Então, aqui eu pus uma seta para vocês verem, né, que, ó, precisava de 2 baterias, até que evoluiu para uma única peça. Então, foi já reduzindo, tá? Foi miniaturizando. Então, na era do transistor ou do circuito integrado, né, a gente já conseguiu, né, quando eu falo a gente, é a humanidade, tá, gente? Aparelhos cada vez menores, mais eficientes, com baterias também menores, possibilidade de fazer adaptação conectada no óculos, tá? O primeiro cross com molde aberto, eu vou explicar para vocês o que é cross daqui a pouco. E o primeiro BTE, que é o aparelho atrás da orelha retroauricular, apareceu mais ou menos na década de 50, com a possibilidade da gente fazer aí uma adaptação nas 2 orelhas, tá? Então, aqui a gente tem os primeiros aparelhos, que são aqueles de caixinha ou de bolso, tá? Que a gente também já vai ver. E aí, já foi uma grande miniaturização, né? Se vocês verem. E aqui tem o primeiro retroauricular, que também tinha a mesma lógica do aparelho, com o receptor deslocado para perto da orelha, né? Já que o microfone estava aqui, para não ter tanto atrás da orelha, né? No retroauricular, para não ter problema de microfonia. Porque o maior problema da gente colocar o microfone perto do amplificador, né, do receptor, é justamente a gente correr o risco de ter microfonia. Então, por isso que os primeiros aparelhos não tinham esse gerenciamento de microfonia que a gente tem hoje, né? Então, eles tinham esse distanciamento, tá? E também porque não tinham ainda moldes tão eficientes. Na era do transistor ou do circuito integrado, também a gente conseguiu, além da miniaturização, uma maior gama de ajustes dentro de um menor tamanho e mais próximo da orelha, tá? Então, a gente vê aqui, eu cheguei a conhecer televisores que tinham válvula. Não sei se alguém aqui, vocês são mais jovens, né? Mas as televisões tinham válvulas.
tá? Então, a gente vê a válvula, imagina o tamanho, né, da válvula, um aparelho auditivo que precisava de uma válvula, o que a gente tem já com a redução para os transistores e para os chips, né? Então, a gente tem um circuito muito menor, então a gente consegue, numa área muito menor, acomodar todos os componentes. Então, na década de 60, apareceu o primeiro microfone de cerâmica. Ainda na década de 60, os intraorais, então os aparelhos já dentro da orelha, não necessariamente dentro do canal, tá, gente? Dentro da orelha, o intra-auricular, que pega a aurícula. O microfone de eletreto, na década de 70, com uma menor sensibilidade para vibrações mecânicas. Depois, na década de 80, os ITCs, então, os aparelhos mais dentro do canal. E na década de 90, o CIC, que eram os microcanais, né? Que vão mais ainda completamente dentro do canal. O primeiro circuito com uma visão um pouco diferente na compressão foi o K-Amp, né? Na década de 80, mais para o final da década de 80, pelo Mad Killian, que é do Etimoic Research, não sei se vocês já ouviram falar, e as baterias já de Zinker e o controle remoto. Então, assim, no fim da década de 80, eu lembro bem, eu já trabalhava com aparelho, a gente já tinha aparelho, por exemplo, intracanal com controle remoto. Eu lembro que o presidente Reagan usava, né? Eu trabalhava na Siemens, e ele usava, a propaganda era ele usando o aparelho da Siemens intracanal, tá? E depois, agora, a gente já está na era digital, que começou mais ou menos no começo dos anos fim de 80, começo de 90. Eles desenvolveram, inicialmente, os aparelhos digitais. E aí, como eles tinham um problema muito grande de bateria, de consumo de bateria, eles fizeram um modelo híbrido, que tinha uma parte analógica e uma parte digital. Então, toda a parte de ajuste a gente podia fazer digitalmente, então eles eram digitalmente programáveis, mas o circuito ainda continuava analógico por causa do problema aí do consumo de bateria, tá? De energia. A gente tem também, nessa década, os primeiros softwares e programadores. Então, o que acontece? As empresas começaram a desenvolver os programadores individuais. Então, cada empresa tinha um programador, que não era nada pequeno, era mais ou menos desse tamanho, um tamanho de um audiômetro pequeno, vai, ou de um imitanciômetro, tipo AZ7, alguma coisa assim. Eles eram pequenos, tinham conexão por cabo, e a gente fazia o ajuste nesses programadores, tá? Eu imagino que hoje seria uma loucura, né? Quem trabalha com várias marcas, ter vários programadores, né? É complicado. Então, esses programadores tinham um software, né? E o programador com cabo. Depois, as empresas fizeram um pool, né? Se juntaram, falaram, não, a gente precisa melhorar isso. Então, eles fizeram um portal, né, que a gente pode dizer, que é um banco de dados também, que é o NOA. Eles criaram a RIMSA, que é essa associação dos produtores, né, dos fabricantes de aparelhos auditivos, e desenvolveram esse software, que é o NOA, que na verdade é um banco de dados, onde a gente pode colocar o software de várias empresas, o software de equipamentos para diagnóstico, ou mesmo para fazer medidas de inserção, e a gente conecta, né, no computador uma interface, né, inicialmente o HiPro, que é um programador para aparelhos auditivos, ou o NOA Link, por exemplo, ou o NOA, qualquer um desses, você conecta no computador e ele serve de interface para fazer o ajuste do aparelho auditivo. Então, isso já facilitou muito a nossa vida, né?
principalmente de quem trabalha com várias marcas.